Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu quero falar algo de Deus sobre a tua vida. Gente, tem mais ou menos, eu acredito que uns 9 meses que eu não posto nada aqui nesse canal do YouTube. E quando eu estava arrumando o meu quarto, o Senhor trouxe no meu coração este canal. Porque, sinceramente, eu achei que, a um momento, eu achei que eu estava fazendo de um jeito que não era certo. Então eu parei de mexer. Só que eu passei por um processo, né? Então, assim, que eu quero explicar para vocês. Eu sumi, por quê? Porque eu estava buscando em Deus uma direção. Eu estava buscando em Deus, em oração, em jejum, numa revelação dos altos céus, numa direção do Senhor, né? Foram dias dolorosos, dias sofridos, foram dias de angústia, né? De tristeza, mas Deus é um Deus que conhece o meu e o teu coração. E ali no quarto, quando eu estava conversando com o Senhor, eu estava escutando o louvor, e aí me veio, né, o canal. Tem muito tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus sobre a tua vida. Então, antes de tudo, eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de você. Eu quero dizer para você que Deus ele tem um propósito sobre a tua vida. Eu quero dizer para você que Deus ele te ama assim nas suas imperfeições. Eu quero dizer para você que muitas das vezes o Senhor entra em silêncio, mas Deus ele trabalha, viu? Ele trabalha a teu favor. Deus ele trabalha sobre a vida, sobre os planos, sonhos e projetos daqueles que entregam tudo nas mãos dele. E faz tanto tempo que eu tô até meio assim sem graça, sabe, de falar. Mas para você que não me conhece, meu nome é Suelen Gomes, né? Eu sou pastora, tenho 2 filhos, 2 meninos lindos que o Senhor me presenteou. Sou casada, né, há 17 anos já com meu esposo chamado Wellington, né? Procuro servir ao Senhor na minha verdade, na sinceridade do meu coração, né? Sou ministra de louvor também, trabalho com cura e libertação na minha igreja, ministro a palavra nas possibilidades que o Senhor permite, né? E vivo dia após dia pela misericórdia do Senhor. Só que eu quero dizer algo para você neste dia chamado hoje: não desista. Por mais que o tempo passe, por mais que os dias passem, eu quero dizer para você, não desista daquilo que você entregou ao Senhor em oração, em choros, sabe? Quanto tempo você tem orado e pedido para Deus: Pai, traz uma resposta, traz uma revelação, usa um servo teu, Pai, me leva em algum lugar onde eu possa receber a resposta, uma direção. E foi isso que aconteceu comigo. Eu quero até compartilhar um pouco do meu testemunho com vocês, porque eu estava passando por uma fase que parecia que eu estava perdida. Mais ou menos em junho de 2025. Junho? Não, gente, em junho de 2024. Essa é a verdade. Em junho de 2020. Não, junho de 2025 mesmo. De abril para maio, eu comecei a passar por um processo espiritual de dúvida do que eu ia fazer na minha vida. Gente, profissional mesmo, tá? Na minha vida financeira. Por quê? Estava desempregada, né? Parada, buscando um socorro, porque as contas vêm, né? Todo mundo sabe que as contas vêm, as contas não param. E eu estava desempregada, buscando em Deus uma direção do que fazer. E vou falar para vocês. A gente fica com a ansiedade a 1000, que a gente procura 1001 formas para descobrir, é a verdade, o que está preparado pra gente. Então a gente sai atirando. E o que aconteceu comigo? Eu comecei, lógico. Gente, vou falar dessa forma. Corre nas minhas veias o sangue de vendedora, porque isso foi meu primeiro emprego com 14 anos, foi de vendas, né? Então corre nas minhas veias o sangue de vendedora. Então sempre fui muito de correr para vender alguma coisa.
Olha, nem sei porque eu tô falando dessa forma, mas eu vou falar porque tem muita gente que tá esperando uma resposta de Deus. E eu acredito que esse vídeo vai trazer sim uma resposta de Deus sobre a tua vida, para que você tome um posicionamento, para que você se levante da zona de conforto, para que você creia que há um Deus que quando você toma uma ação, o céu entra com a reação, para que o teu coração venha alegrar, né, no Senhor e saber que há um Deus sim, que há um Deus que te conhece e sabe das tuas necessidades e que Ele já tem tudo preparado para você. E o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu comecei a orar. Gente, eu chorava demais, chorava no meu particular, no meu íntimo, eu chorava muito dentro do meu quarto, muito, muito, muito mesmo. E ali eu comecei a entregar para o Senhor toda a aflição do meu coração, toda a aflição mesmo do meu coração. Falei, Deus, por que está acontecendo isso? Pai, o que eu tenho que fazer? Eu tentei vender produto digital, eu tentei vender roupas como sacoleira. Me ajudou? Me ajudou. Porque Deus é assim, gente. Deixa eu falar algo para você. Tudo que você consagra ao Senhor, né? Deus, Ele te ajuda, Deus te sustenta e te orienta. Tudo que eu peguei para vender, eu vendi mesmo, não posso reclamar, eu vendi mesmo. Mas o que eu queria era saber que aquilo ia ser algo prolongado sobre a minha vida. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu vou trabalhar com vendas de produtos digital. Então é isso que Deus tem para mim, então eu vou sempre trabalhar com isso. Não, eu vou trabalhar, com salão de cabeleireiro, é isso que Deus tem preparado para mim. Eu queria uma confirmação de Deus sobre a minha vida, para que eu caminhasse da forma correta, caminhasse da forma, daquilo, dos planos perfeitos de Deus. Gente, eu comecei a orar, comecei a fazer um propósito com o Senhor, comecei a orar dentro do meu quarto, fechava a porta, me rasgava na presença do Senhor. Aí fiz um propósito de jejum e oração durante 7 dias, uma semana ali orando, jejuando. Pai, eu preciso de resposta. Eu falava, Pai, me responde na tua palavra, me responde usando o vaso teu, fala comigo em sonhos, me traz revelação, mas não me deixe enganar e não me deixe caminhar no meu próprio entendimento. Pai, revela para mim o que o Senhor tem preparado. Uma vez eu falei num vídeo aqui que no ano de 2020 eu abri uma loja infantil na região de Itaquaquecetuba, São Paulo, porque eu sou de São Paulo, capital. Eu abri uma loja infantil, gente, eu abri em fevereiro de 2020, no ano da pandemia. Em março eu tive que fechar. Eu peguei todo o investimento que eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, rescisão, todo o dinheiro e investi nessa loja. Eu montei ela bonitinha, toda linda, uma loja infantil. E o que aconteceu? Tive que fechar a loja. É isso mesmo. No ano de 2020 eu fiquei 1 mês com a loja aberta. 1 mês. Tive que recolher tudo, porque não tinha como pagar aluguel com a loja fechada. Entendeu? Eu tive que recolher tudo. Eu tive que guardar todo o material da loja. Eu tive que embalar tudo. Gente, foi difícil demais. Sabe por quê? Porque eu abri aquela loja debaixo de uma palavra. Isso mesmo. Eu recebi a profecia dessa loja, né, através de um vaso de Deus, porque realmente foi um vaso de Deus que me falou, só que talvez eu tenha acelerado o tempo. Talvez eu tenha tomado um passo, sabe? A promessa estava de pé, mas talvez ainda não era para me ter abrido naquela época. Mas enfim, Deus tem um propósito para tudo. Eu quero dizer isso para você, viu? Deus tem um propósito para tudo e muita dor, muita coisa que acontece na nossa vida vem para nos ensinar a entender o tempo de Deus, sabe? E ali eu fiquei 1 mês aberta, fechei, tive que guardar tudo. Sabe quando vem aquela frustração, aquele sentimento de que nada dá certo? Tipo, mas eu falei, Deus, o Senhor me liberou a promessa. O Senhor falou pra mim que era pra mim abrir a loja. E eu investi tudo. Ai, gente, quando eu lembro, eu fico até emocionada, sabe? Porque foram dias difíceis. Lógico que não se compara ao fato de números de pessoas que perderam a vida por conta, né, da pandemia, por conta desse vírus, mas eu creio que o Senhor, Ele é um Deus restaurador. Então, assim, sabe, eu tive que fechar a loja, só que foi 5 anos de preparação, porque, presta atenção, eu fechei a loja em março de 2020, certo? E eu vim abrir a loja, o Senhor trouxe a memória por uma resposta através de jejum e oração. O Senhor trouxe a resposta em junho, preste bem atenção nisso, em junho de 2025, 5 anos depois, meus irmãos,
5 anos depois, e nesse processo de 5 anos, gente, repara que eu tô lavando louça, meu vídeo é bem caseiro, não tem corte, não tem nada. Você vai ouvir papagaio, você vai ouvir os meus cachorros, você vai ouvir meus filhos, mas é isso, sabe? Eu tô expondo aqui a verdade do meu coração, o meu testemunho, porque eu acredito que vai vir de impacto sobre a tua vida. Foram 5 anos de preparação, só que nesse intervalo de 5 anos, eu tive uma evolução com o Senhor espiritual, né? Eu tive a minha unção ao diaconato, eu tive a processos espirituais, guerras espirituais, coisas, fiz cursos, né, de crescimento espiritual na área de cura e libertação. Eu aprendi muitas coisas na igreja que eu congrego, a lidar com o ser humano, gente, porque não é fácil. Não é fácil. Uma vez eu escutei a Camila Barros falando assim que quando a palavra diz, né, que nós devemos amar o nosso próximo, e o difícil não é amar, o difícil não é amar, o difícil é o nosso próximo. Aí é verdade, gente, como é difícil. Mas enfim, isso vai ficar para um assunto para outro dia. E assim, nesses 5 anos de uma pausa, foi uma pausa de experiências, de experiências com o Senhor, experiências de diversas formas mesmo. E ali o Senhor falou profundamente comigo, trouxe várias revelações, e aí eu também recebi a unção pastoral, né, sobre a minha cabeça, né? Hoje eu sou uma das pastoras da igreja que eu congrego, que é a Comunidade Evangélica por Deus e por Vidas, aqui no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Eu tenho meus pastores presidente, que é o pastor Sidney Mendes e a Josiane Aquino, e eu sou uma das pastoras, né, de apoio dentro da igreja, né? Eu sou a pastora Sueli e também tem a pastora Maria. Amém. Servimos ao Senhor, né, com a excelência devida, mesmo nos dias de dores, de luta, estamos lá servindo, porque nós sabemos de onde Deus nos tirou, como Ele nos encontrou e quem éramos e a transformação que Ele fez sobre as nossas vidas. Amém? Até aqui, amém. Tá? Então, continuando, gente, aí em junho de 2025, o Senhor trouxe através de um vaso, eu fui fazer uma visita numa igreja. Ó, preste atenção. O Senhor me levou numa igreja junto com uma amiga minha. O Espírito Santo do Senhor falou assim, ó, chama uma amiga. Aí eu chamei uma amiga. E aí o Senhor falou pra mim, fala pra ela te levar pra uma igreja que ninguém te conhece. Gente, que experiência que eu tive com o Senhor. E aí eu fui com essa minha amiga, né? Ela me levou numa igreja que ninguém me conhecia, porque ela era uma pessoa que, ela fala muito assim, pastora Suelen, né? E ela me levou numa igreja que ninguém conhecia, e eu falei pra ela, me leva numa igreja que ninguém sabe que eu sou pastora, eu quero ouvir a voz de Deus de uma forma diferenciada, porque, gente, quando a gente vai num lugar que sabem que você é pastora, que você exerce algo na igreja, sempre te chamam para uma oportunidade. Naquele dia eu tava o caco, eu tava quebrada, amassada, sabe? Eu estava assim, se o vento passasse, me levava junto. Eu estava muito angustiada na minha alma estava muito abatida, eu estava muito entristecida mesmo. Aí o que aconteceu? Essa minha amiga, que é um instrumento vivo do Senhor também, porque eu creio no propósito de Deus sobre a vida dela, me levou, né, até essa igreja. E nós fomos lá, e aí a gente chegamos, escutamos, né, o culto, a ministração, e gente, e por incrível que pareça, o Senhor usou um vaso lá dentro para falar comigo. É isso mesmo, ele estava ministrando sobre dízimos e ofertas. E aí ele falou, no final da ministração, ele falou assim, olha, eu preciso entregar algo para essa irmã, que era eu. Eu estava sentada lá escutando. E aí ele falou assim para mim, dessa seguinte forma, sendo boca de Deus nessa terra. Minha irmã, não é presidência, não é pandemia, desse jeito, gente. E não é governo, era Deus. E o Senhor está trazendo a memória de novo. Gente, foi lindo demais. O Senhor me mostra, preste atenção, uma loja com as paredes bem cremezinhas e umas araras. E nelas, pendurado, vejo vários cabides pendurados com as roupinhas bem coloridas.
E ele falou para mim, o Senhor é contigo. Gente, como eu chorei. Porque o desejo do meu coração era viver a promessa. Para você ver que quando a promessa parece que ela morre dentro da gente, ela ainda continua viva no coração do Senhor. É assim que Deus faz. Eu me emociono porque esse nosso Deus é um Deus de fidelidade. E quando a gente acha que a gente não vai viver mais, a gente começa a viver de uma forma surpreendente. Meus irmãos, em julho do ano passado, eu e o meu marido tomamos uma posição e falamos, vamos abrir a loja novamente. Com muito medo mesmo, por conta da frustração que eu tive em 2020. Fomos sem recurso financeiro. Deus preparou tudo, tá? Porque quando Deus promete, Ele cumpre e Ele faz acontecer. Não tinha dinheiro na conta, não tinha. Busquei no Senhor em oração. Deus preparou o salão. Tinha, para vocês terem ideia, tinha 5 pessoas na nossa frente com fichas para aprovação do salão. A nossa ficha aprovou na frente dos 5. Não tínhamos dinheiro na conta, mas tínhamos o cartão de crédito, né? O meu marido tem cartão de crédito e a gente começou com o que tinha. O bom era porque eu guardei toda a estrutura da loja. Quando eu abri, eu embalei tudo e coloquei no quartinho do esquecimento. Mas o Senhor, Ele fez acontecer de novo. Então, em julho de 2025, no dia 28, eu inaugurei no sábado, novamente, a loja Viva Alegria Baby Kids. E estamos até hoje com as portas abertas. São 6 meses, né, de portas abertas, com o sustento de Deus, porque Ele é dono do negócio. É Ele que está na direção todos os dias. Eu oro para que o Senhor continue sustentando aquele ambiente, porque eu sei que é Ele que permitiu. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele tem um poder para fazer e para desfazer. Ele conhece o meu coração e sabia do que eu ansiava. E assim não é diferente sobre a tua vida. Não é diferente. O Senhor, Ele conhece o anseio do teu coração. Olha, eu quero dizer algo para você. Como eu disse, tem muito tempo que eu não posto um vídeo aqui. Mas eu vou começar a voltar a postar e trazer umas palavras do Senhor sobre a tua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Se tem um plano aí que parece que está enterrado, que você lançou no quartinho do esquecimento, pode pegar esse plano. Pode pegar, coloca num papel e apresenta para o Senhor. Faça que nem eu fiz. Apresenta com oração, com jejum. Pede para o Senhor com fé. Rasga o coração na presença do Senhor. Fala, Pai, eu preciso de uma resposta. Tu és um Deus que não desampara os teus. Tu és um Deus que traz resposta para aquele que clama. Os irmãos, eu creio em nome de Jesus que assim como o Senhor alcançou a minha vida e fez o sonho se tornar realidade, Ele trouxe do quartinho do esquecimento e tornou realidade. Sobre a minha vida também vai ser sobre a tua vida. Alegra o teu coração no Deus da tua salvação, no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Coloca um sorriso nesse rosto. Comece a partir de hoje, a partir do momento que você vê esse vídeo,
Você faz assim, não, eu vou viver a totalidade de Deus, eu não aceito, entendeu? Porque os planos do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, não vai se frustrar, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu, fiel é Ele para cumprir, mas toda ação gera uma reação, meus irmãos. Então eu digo para você, neste momento, tome uma ação de movimentação, se movimenta para que você possa viver essa totalidade de Deus. Eu não sei qual é o plano, eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, eu não sei o que você tem colocado na presença dEle, uma promessa que foi liberada sobre a tua vida e você sabe que é de Deus e parece que não vai acontecer. Traga a memória, a palavra do Senhor diz, traga a memória aquilo que me dá esperança. Então traga a memória, ore por isso, clame por isso, peça, Senhor, me traga a resposta, me dá um direcionamento, que eu possa me mover pelo favor do teu vento, do vento do teu Espírito Santo. Então eu quero dizer para você nesta tarde, não desista, não pare. Deus, ele é um Deus que te conhece, é um Deus que te vê e ele sabe das suas necessidades. Sabe, não lance no mar do esquecimento. Traga à memória aquilo que te traz esperança, entendeu? Porque eu creio em nome de Jesus, que eu vou ver comentários aqui nesse vídeo falando, pastora Suelen, eu provei vida, bondade de Deus. Pastora Suelen, eu tinha um plano e eu lancei no mar do esquecimento, mas Deus a partir desse vídeo trouxe a memória e eu entrei no propósito e obtive resposta. Mas eu quero falar algo para você. Coloca o teu nome aqui abaixo nos comentários, que eu vou estar orando pela tua vida. Você que tem um plano, né? Você que tem uma promessa e que parece que foi lançado no mar do esquecimento e você até duvidou, isso não vai acontecer. Eu vou orar por você, eu vou orar pelo teu plano, eu vou orar pela tua promessa, porque eu creio em nome de Jesus que eu vou ver pessoas voltando aqui nos comentários e vai falar assim, tô vivendo a promessa, tô vivendo o plano de Deus, eu tô vivendo aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida, talvez há meses atrás, talvez há anos atrás. Mas o Senhor, ele é um Deus de fidelidade, ele é um Deus de verdade, ele é um Deus que não mente. O nosso Deus, ele não engana os teus, meus irmãos, não engana. Então eu quero dizer para você, ative a tua fé em Cristo Jesus, levanta a tua cabeça, não desista, é tempo de viver a promessa. Posso falar algo para você e eu vou liberar aqui agora, sabe? Porque muitas das vezes a gente não vive a promessa no tempo determinado do Senhor, porque nós se apegamos à promessa, mas não se apegamos com o Deus da promessa. Para a gente viver a promessa, a gente tem que se apegar ao dono da promessa. Tá entendendo? Eu creio que você entendeu aí. Se apegue ao dono da promessa, ao Deus que tudo pode, que tem um controle nas suas fortes mãos. Abraão ouviu a voz do Senhor e ele foi sacrificar o próprio filho, né? Por obediência. Sabe por quê? Abraão tinha recebido a promessa. Seu filho Isaac é uma promessa. Porém, Abraão, ele se apegou ao Deus da promessa. E ali, pela fé, pela ação de Abraão em ser obediente, o Senhor foi lá e proveu o cordeiro no lugar do filho da promessa. Tá entendendo? Tá entendendo o que o Senhor está falando aqui? Se apegue ao Deus da promessa e não à promessa. Tá entendendo? Lance ao dono da promessa. Se coloque aos pés do dono da promessa. Abrace ao Senhor. Adore ao Senhor. Fala, Pai, lembra daquela promessa. Eu creio que o Senhor ainda vai permitir que aconteça sobre a minha vida. Senhor, eu estou aqui, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu vou ter essa ação aqui na terra para ver a movimentação dos céus. Eu creio que você vai viver o extraordinário de Deus. Hoje, a loja, a Viva Alegria, ela é uma loja nova, temos 6 meses de portas abertas,
Mas em cada dia, gente, ali é de lutas mesmo, sabe? Tem dias que eu vendo, tem dias que eu não vendo, mas em todos os dias eu louvo o nome do Senhor, porque eu estou vivendo a promessa, porque eu estou apegada ao dono da promessa. Eu quero dizer isso para você. Ativa a tua fé a partir de hoje, traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Não desanime, se apegue no Deus da promessa, porque você vai viver o extraordinário de Deus. Não deixa de colocar o teu nome aqui, entendeu? Nos comentários, deixa lá o teu pedido de oração, porque eu vou estar levantando um clamor sobre a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Eu vou fazer uma oração sobre a tua vida agora. Se você que está vendo esse vídeo, fecha os teus olhos, que eu vou declarar sobre ti. Pai, Deus de amor e graça, Pai eterno, Tu és o Deus da promessa, Tu és Deus dono de tudo, Pai. Nada fica desapercebido aos Teus olhos, Senhor. Deus, Senhor, nesta tarde eu peço a Ti que o Senhor venha alcançar cada coração, Pai, que está aqui na Tua presença, cada vida que está assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, o Senhor está trazendo à memória aquilo que dá esperança, Pai. Senhor, sabemos que Tu és o Deus, Pai, que cumpre o que promete. As promessas, Senhor amado, serão vividas, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Pai, ativa a fé do teu filho e da tua filha. Pai, levanta eles, Senhor amado. Dê ânimo, dê força, dê vigor, dê ousadia, dê coragem, Pai. Senhor, em nome de Jesus, movimenta os céus a favor dos teus filhos, Pai. Senhor, eu repreendo toda estagnação espiritual, todo desânimo, toda tristeza, Pai. Eu repreendo toda falência de fé. Senhor amado, que cada filho teu, Pai, que ouvir esta oração, Senhor amado, venha ser abraçado pelo teu Espírito Santo e que venha viver a totalidade do Senhor em todos os dias, assim como eu estou vivendo a promessa. Eu creio que cada vida, Pai, viverá a promessa para que o teu nome seja glorificado. Então, Pai, abrace, Pai, através do teu Espírito Santo, cada vida nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor amado te fortaleça em todos os dias da tua vida. Levanta essa cabeça, coloca um sorriso no rosto e traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém? Peço também a tua ajuda. Deixa aí, né? Curte o nosso canal, acompanhe os vídeos. Eu não vou estar postando vídeo todo dia, mas todas as vezes que o Senhor tocar no meu coração e falar, ó, traga uma palavra às vidas, eu vou estar aqui com muito louvor, trazendo uma palavra, um louvor ao teu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e receba um abraço do Espírito Santo de Deus. Ser feliz, porque o Senhor, Ele é contigo, em nome de Jesus. E até a próxima. Deus te abençoe.